Pois é, o pessoal do STF decidiu abrir ofensiva mesmo contra a oposição, tá? Seja para ajudar o Lula, seja para tentar desviar o foco dos ataques que o STF vem sofrendo, iniciaram um monte de processos contra deputados da oposição, né? Por exemplo, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes está processando o Alessandro Vieira, alegando que ela foi caluniada, né, que houve uma entrevista dele para o SBT em que ele teria dito que o escritório trabalhava para o PCC, não sei o que lá. Não consta que ele tenha dito isso na entrevista, mas a ação está correndo lá, né? Não é só isso não. O Gustavo Gaia se tornou réu por injúria contra Lula. O Gustavo Gaia associou o Lula ao nazismo, né? Diz que o Lula era nazista, né? Você lembra quando o Flávio Dino disse que chamar outros de nazista não era ofensa, porque afinal era uma corrente política que existe, então não pode ser considerado ofensa, né? Isso é porque estavam querendo processar, porque as pessoas estavam chamando o Bolsonaro de nazista. Isso era calúnia. O Dino falou que não é não, chamar os outros de nazista não é calúnia não. Agora ele, o próprio Flávio Dino, abriu um processo contra o Gustavo Gaia, porque o Gustavo Gaia chamou o Lula de nazista. Olha que coisa, é dois pesos, duas medidas, é justiça lado A, justiça lado B, né? Não tem só isso não aqui, o Marcel Van Hatten foi acusado de de denunciar um relatório fraudulento do Fábio Shor. Detalhe, o relatório era fraudulento mesmo, é aquele relatório sobre a suposta entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Hoje a gente já sabe que foi fraudulento, tem declarações do governo americano dizendo que foi fraudulento, mas ele está agora sendo acusado também com crime contra a honra também ali, né? E não só isso, ainda teve uma perseguição pelo Conselho de Ética da Câmara, tá? Ele foi... o parecer do Conselho de Ética da Câmara defende 2 meses de suspensão do mandato dele agora, ou seja, justamente na época da eleição, agora ele ficaria suspenso o mandato dele, né? Isso sem contar outros casos que já vêm de mais tempo. O STF tornou o Silas Malafaia réu por injúria contra o alto comando do Exército. O Moraes abriu inquérito contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula. E tem 3-0 para condenar o Eduardo Bolsonaro por difamação da Tabata. Ou seja, o pessoal decidiu, não, vamos bater na oposição a qualquer custo. O que eu imagino que é isso? Isso sem contar o que eu falei do avião do Hugo Mota e do Ciro Nogueira. O caso do avião do Hugo Mota e do Ciro Nogueira é mais sério mesmo, tá? Mas isso daqui, só crime contra a honra, só palavra, só reclamação de que falou não sei o que lá, que eu não gostei, não sei o que. Olha o absurdo que é isso. Claramente perseguição à oposição em ano eleitoral. Porque lembra, todos eles são deputados, todos eles têm direito à imunidade parlamentar. Mas agora a imunidade parlamentar aparentemente não significa mais nada. Acabou, é letra morta da Constituição. O STF matou a imunidade parlamentar. Olha só a notícia que me traz aqui a Folha de São Paulo, tá? A Polícia Federal está investigando a entrada de malas em avião de empresários de bets em que estavam Hugo Mota e Ciro Nogueira. Aqui fala a entrada de malas no avião, mas aqui depois eles falam que a entrada no Brasil de malas que estavam no avião. Então, bom, que dá a impressão que as balas estão entrando no avião e no caso elas estavam saindo do avião. Foi isso que eu entendi, mas na verdade eu não entendi direito o que aconteceu aqui, mas de qualquer forma vamos entender isso aqui. O fato é, parece que o Hugo Mota e o Ciro Nogueira foram passear na ilha de San Martín lá em 2024, tá? A ilha de San Martín é uma ilha no Caribe, que é um daqueles paraísos fiscais que tem muitas bets por lá, né? Lembra que em 2023, 2024 estava rolando a papo de regulamentação das bets pelo governo Lula, né? Naquela época, o Hugo Mota ainda não era presidente da Câmara, tá? Ele era só um deputado qualquer lá, estava passeando junto com o Ciro Nogueira, que é um senador qualquer lá, e tinha outros deputados e senadores também no avião lá, né? E agora essa investigação caiu na mão do Alexandre de Moraes. E bom, eu acho que é estranho mesmo, tá? Se você ver aqui, ó, tem as imagens do negócio passando aqui, tá o raio-x aqui. Para quem não sabe, quando você pega avião particular nos aeroportos, você não passa por aquele raio-x que vão os passageiros normais, mas tem um outro raio-x menorzinho, que para pegar avião particular também você passa por ali, tá? Não pode embarcar em nenhum avião sem passar pelo raio-x e coisa e tal, né? Só que é uma outra salinha que tem nos aeroportos, mais discreta, que você vai lá e passa nesse negócio. E é essa salinha aqui. E aí, repara, realmente o cara tá passando aqui, um piloto parece, né? Alguém da companhia aérea. Por que tá passando aqui do lado e não tá passando aqui, né? Se tá tudo combinado com o pessoal aqui, qual que é o problema, né? Mas enfim, eu não sei, né? O fato é que passou
e estão investigando essa história, né? E beleza, eu não sei se está coisa certa, se tem coisa errada. O Hugo Mota diz que a bagagem dele passou tudo regular pelos todos os trâmites legais lá. Se teve alguma passagem de alguma bagagem de alguém que estava no avião que não passou, ele não sabe, né? Enfim, essa é a decisão. Então, esse aspecto é um aspecto, mas tem um outro aspecto nessa história. Por que o Alexandre de Moraes está trazendo esse caso agora, quase 2 anos depois do ocorrido, né? Esse caso foi em abril de 2024. 2 anos depois, agora o Hugo Mota é presidente da Câmara e as condições são todas diferentes. O que o Alexandre de Moraes está querendo pressionar o Hugo Mota para trazer esse caso? O Hugo Mota, olha que coisa preocupante, meu amigo. O avião com o André Mendonça, pela segunda vez, apresentou uma falha técnica, tá? Atrasou e coisa e tal. Acabou chegando, não teve problema nenhum, ninguém ficou ferido, ninguém teve problema nada. Mas pela segunda vez você tem uma falha técnica no avião com o André Mendonça. Não é estranho esse tipo de coisa? Ele está fazendo a coisa correta, tá? Eu já falei para vocês, o mais seguro para pessoas, no caso dele, é viajar de aviões comerciais mesmo. Por quê? Viajar de jatinho, não é que o jatinho não tenha segurança, ele tem segurança, é lógico, nenhum piloto vai entrar num jatinho sabendo que tem algum risco de segurança, é lógico que eles vão ter toda a preocupação ali, mas os aviões comerciais, eles têm uma preocupação muito maior, porque, para pensar, né, são 300 pessoas no avião ali, né, o custo disso para a companhia aérea é enorme, eles têm uma série de redundâncias, de checagens e rechecagens, que torna muito difícil uma sabotagem qualquer em um avião comercial, em relação a um jatinho particular. Um jatinho particular acaba sendo uma chance muito mais fácil. Não é à toa que 2 casos recentes aconteceram em jatinhos particulares, aviões pequenos. O caso do Eduardo Campos, que vocês lembram na eleição de 2014, né? Ele tinha toda a chance de ganhar da Dilma na época e coisa e tal. Foi 2014 ou 2010, agora eu não lembro. Acho que foi 2014 mesmo, e o avião caiu, rapaz, durante a campanha, matou ele, matou todo mundo que estava no avião, que estava na equipe, né? E também teve o avião do Teori Zavascki também, que também acabou matando o Teori Zavascki em 2012, né? Mais ou menos na mesma época aqui, e curiosamente, em ambos os casos eram acidentes que você pode alegar que tinham interesse do PT envolvido, né? O Eduardo Campos, ele era um adversário da Dilma, a Dilma não estava bem naquele ano, ela poderia perder a eleição para o Eduardo Campos, e com isso daqui meio que eliminou essa possibilidade, né? A Dilma acabou ganhando a eleição depois do Aécio por pouquinha quantidade. E também o Teori Zavascki era o cara que estava acompanhando a Lava Jato no STF, e também depois disso, felizmente, acabou que deu errado, o PT não conseguiu abafar a coisa, mas é muito curioso o fato de que agora, de novo, a gente sabe que tem ministros do STF preocupados com a forma como o André Mendonça está investigando o Lulinha, né, o filho do Lula, né? E o pessoal está preocupadíssimo. Saiu uma reportagem recente que tem 4 ministros do STF preocupados com isso e coisa e tal. Ministros que, entenda, estão no grupo podre do STF, ali, o grupo da corrupção do STF, que lógico é próximo ao Lula, né? Que está preocupado com isso. E aí não foi, aconteceu agora e aconteceu alguns meses atrás. Vamos entender essa história aqui. Olha só, parece que temos delação premiada vindo aí também do presidente ou ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, tá? Oficialmente a defesa dele fez o pedido para a delação premiada hoje. Ah, Peter, mas já tinham falado que ele tinha trocado de advogado, que ele estava planejando fazer delação premiada e coisa e tal. Mas isso foi antes de terminar a confirmação de que ele ficaria preso. Lembra que eu falei para vocês? Aquele papo dele trocar de advogado, ele ameaçar fazer delação premiada, era uma maneira de tentar escapar da prisão, de que o STF não confirmasse a prisão preventiva dele, né? E ele fez a pressão, só que não funcionou. Aí agora que não funcionou, ele falou, então vou fazer delação mesmo. Para você ver como foi importante a vitória do André Mendonça naquela votação, mais uma votação que o André... Amanhã é a votação do Bessias no STF, a sabatina e votação dele, né? Infelizmente, tudo se encaminha para ele ser aprovado, apesar dessa notícia aqui do Lauro Jardim, olha só. Emissário de Alcolumbre orienta senadores a votar contra Bessias, diz o presidente do Senado nega. O Alcolumbre parece que está fazendo um jogo duplo aí com o Lula, está dizendo para o Lula que tudo bem,
Porque, de fato, o Lula ele aprovou, olha só, aprovou 12 bilhões de emendas, cara. O Lula tá jogando dinheiro pro alto para poder aprovar o Bessias. Olha o absurdo que é isso, né? Corrupção aberta, mensalão de volta, tudo de volta. No momento que o pessoal votou, fez o L em 2022, a gente sabia que isso ia tudo voltar, né? E voltou com muita força. O triste dessa história não é a perda do dinheiro. O triste é aprovar um incompetente como o Bessias para o STF, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui. O governo empenha 12 bilhões em emendas às vésperas da sabatina de Jorge Bessias no Senado. Está querendo comprar os senadores. E deve ter muita coisa aqui na conta do Alcolumbre para ele aprovar. O Alcolumbre chegou a se encontrar com o Bessias, tiveram um encontro secreto e quebraram o gelo. Fizeram negociações, evidentemente, né? E vamos ver o que vai sair disso daqui. O Lauro Jardim está falando que não está certo, não. Mas eu acho que essa altura, com 12 bilhões em conta, meu amigo, eu acho que infelizmente. Bom, vamos torcer. Quem sabe, né? Quem sabe ainda temos chance aí. Seria lindo ver o Lula perdendo na indicação do Bessias e perdendo na revogação do veto, lá na derrubada do veto dele da dosimetria. Eu acho que a derrubada do veto da dosimetria, eu acho que vai acontecer com toda certeza. Mas saiu mais uma rodada de pesquisas da Atlas Intel e mais uma vez sem nenhuma grande novidade, tá? No segundo turno continua o Flávio Bolsonaro numericamente à frente do Lula, mas ainda dentro da margem de erro. E um ponto importante é que deu uma pequena diminuída nessa diferença, né? Mas é uma diferença tão pequena que não quer dizer nada. Dentro da margem de erro é mera flutuação de pesquisa, sem nenhum efeito prático a ser tirado disso daí, né? Então, ou seja, basicamente a gente viu a mesma coisa que a pesquisa da Nexus, que saiu, que a gente falou ontem, ou seja, basicamente um cenário de estabilidade. Porém, com as rejeições ao Lula ainda muito altas, e esse é o ponto que preocupa o governo. O governo Lula está tentando, né, reverter essa situação de rejeição, porque sabe que com essa rejeição alta não vai a lugar nenhum. Então, essa é a situação. Basicamente, não tem novidade. Mas a gente vai ver aqui outros pontos. Tá? Por exemplo, um ponto que chama atenção é o fato que o Zema não se mexeu na pesquisa da Atlas Intel. Ao contrário, apareceu o Renan Santos em terceiro lugar nessa pesquisa no primeiro turno. Ainda, todo mundo embolado naquela turminha lá do final, então não dá para tirar muita conclusão em cima disso daí, né? Eu acho que o Zema sim colheu frutos do embate dele com o Gilmar Mendes, mas é aquilo que eu sempre falei para vocês, essa é uma eleição marcada pela rejeição. Vai ser Flávio Bolsonaro e Lula de qualquer jeito. Isso reforça o que eu falei para o pessoal. É um erro o pessoal do Flávio atacar o Zema como se fosse adversário. Não é, tá do mesmo lado. Deixa o Zema brilhar, ele vai ganhar alguns pontinhos. Ele pode subir um pouquinho na pesquisa também, não faz diferença. E é muito importante manter o Zema como um aliado, tá? Criticar. Olha, um movimento inesperado dos Emirados Árabes Unidos. Eles decidiram hoje sair da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização ela é muito importante porque ela funciona como um cartel mundial, tá? Ela regula os preços de petróleo de forma que, se o petróleo cair muito de valor, os países da OPEP se comprometem a baixar a produção para diminuir a oferta e assim elevar o preço, né? Ou seja, acaba viciando o mercado. E os Emirados Árabes são um dos grandes produtores de petróleo do mundo, né? E decidiram sair por conta do mercado atual, que está bastante confuso, está uma confusão danada. E a Arábia Saudita quer continuar mantendo as cotas, né? A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo, tá? O maior produtor de petróleo é a Rússia, mas a Rússia ela tem um consumo interno significativo, então na hora de exportar, a Arábia Saudita ainda é o maior. De qualquer forma, isso daqui tende a baixar o preço do petróleo em muito. Isso pode ter um efeito enorme. Isso, na verdade, foi o que causou o choque do petróleo lá em 73 e depois em 79, né? Para quem não lembra dessa época, antes da crise de 73, o petróleo era baratíssimo aqui no Brasil. Era centavos que você pagava de gasolina. O pessoal enchia o tanque. Ninguém se preocupava com quanto que o carro bebia, né? Naquela época tinha aqueles Landau, aquele carrão enorme que... Diz a lenda que se você botar mangueira de combustível e abastecer ele, mas não desligar o carro, ele não enche um tanque. O tanque não enche, porque a velocidade que joga a gasolina para dentro do tanque, ele consome a gasolina mais rápido do que entra no tanque. Eu acho que é lenda isso, não faz sentido. Mas enfim, o fato é, bebe gasolina pra caramba, né? Isso era muito comum na época, porque a gasolina era muito barato. Ninguém estava nem aí para preço da gasolina.
Quando teve o choque do petróleo, que foi o choque do petrodólar, né? Eu expliquei toda essa lógica do petrodólar, do choque do petróleo em 73 e 79, né? Nesse vídeo aqui do Visão Libertária, um vídeo antigo, já de 5 anos e coisa e tal, né? E isso daqui tem implicações, ou seja, o fato dos Emirados Árabes Unidos estar saindo da OPEP, isso significa, primeiro, barateamento do petróleo, mas significa também afastamento dos Estados Unidos, tá? Isso é um afastamento do esquema do petrodólar dos Estados Unidos. Vamos entender essa. Olha que coisa, o Supremo Tribunal Federal da Venezuela, que na verdade lá se chama Tribunal Supremo de Justiça, né? Mas é a mesma coisa que o STF aqui no Brasil, mais da metade dele vai sair por aposentadorias e expulsões e renovações por troca de pessoas e vacâncias. Já foram enviadas 8 cartas de aposentadoria compulsória para juízes do STF lá da Venezuela. Olha que coisa, né? É a mudança do Trump lá na Venezuela fazendo efeito. Que sonho aqui para o Brasil, né? O Brasil, a gente temia, ficava com medo que o Brasil virar uma Venezuela, agora já estamos quase com inveja da Venezuela de poder trocar todo mundo no STF de lá, né? Mas tem que falar um porém nessa história, tá? Primeira coisa, isso não é uma coisa tão revolucionária lá quanto seria aqui, tá? O Supremo da Venezuela tem troca de ministro com uma certa frequência, eu vou explicar para vocês o porquê. E segundo, a gente não tem garantia ainda que os ministros novos que vão entrar são bons ministros, porque lembra, continua sendo a turma do chavismo dando as cartas por lá. É verdade, é a Delcy Rodrigues, que é aliada dos Estados Unidos, mas ela ainda é ligada a esse grupo, né? Então vai sair um monte de gente, vai entrar um monte de outros juízes, mas não há ainda uma garantia de que isso vai ser uma coisa positiva. Eu acho que vai. Eu acho que a coisa é justamente o planejamento dos Estados Unidos, tirar o pessoal radical do governo, né, de forma a permitir uma eleição livre e democrática de fato. Então eu acho que é positivo. Mas vamos entender o que está acontecendo lá, porque para a gente parece um sonho, né? Tirar metade do Supremo Tribunal Federal. Olha que lindo, cara. Eu acho que dá para fazer isso muito lindamente aqui no Brasil. O Twitter, de vez em quando, surgem umas experiências psicossociais que são muito interessantes, né? O pessoal propôs um joguinho aqui muito interessante, que está sendo interpretado como uma questão de, por alguns, como uma questão de lógica, e por outros como uma questão de solidariedade, de empatia, de ajudar o próximo. Olha que coisa curiosa, não é parte do problema que a gente vê aí na divisão, né? As pessoas que pensam que o mundo é uma coisa lógica e as pessoas que acham que tem que ajudar todo mundo e coisa e tal. É o joguinho do botão vermelho e do botão azul. Eu vou explicar para vocês o que é esse dilema aqui. Isso aqui surgiu numa conta, cara, uma conta aleatória aqui do Twitter, aqui, ó. Fez essa votação aqui e isso cresceu, gerou 22 milhões de views e todo mundo discutindo, um monte de conta discutindo. O que significa isso? Repara que o azul ganhou, tá? O azul ganhou, mas é surpreendente isso, porque eu votei vermelho, eu votaria vermelho nisso aqui, é lógico. Faz muito mais sentido votar vermelho nisso aqui pela lógica. Está causando uma discussão enorme no STF a decisão do Dino de suspender parcialmente os penduricalhos, né? Na verdade, o Dino aumentou os penduricalhos, né? Permitiu agora que o teto ultrapasse 70%, mas acima disso tem que cortar, e os penduricalhos é mais de 70%, né? Aí o pessoal agora está pedindo mais tempo para furar o teto. Não, porque tem mais tempo, que temos que nos adaptar, que 60 dias é muito pouco e não sei o que lá. Teve desembargadora, cara, falando que os magistrados vão entrar em regime de escravidão agora. Ela ganhou 117 mil reais em março. Já pensou, recebendo na sua conta 117 mil reais? E reclamar de escravidão, meu amigo, é aquele problema que eu falo para vocês. Esse pessoal realmente se acha Deus, né? Eles se acham injustiçados no mundo. É impressionante isso. E aí, nessa chororô todo do pessoal com um corte de penduricalhos, vem aqui a PGR, ó, dizer que a decisão do Dino sobre fim de aposentadoria compulsória é escolha política. E é. Isso é um absurdo. Eu falo para vocês, eu concordo com a decisão do Dino, tem que cortar mesmo penduricalho, tem que cortar essas coisas todas. Ah, mas é uma decisão política. E realmente, quem deveria tomar essa decisão é o Congresso, não o STF, né? O STF não é responsável por fazer política. Por mais que uma coisa esteja certa ou errada, não é o STF que faz isso. Quem faz a política é o Congresso. O STF aplica a lei apenas, né? E o Dino, seguindo a tradição do STF, está querendo fazer política nessa história. Repara como é que a PGR consegue perceber que a coisa é uma escolha política
quando afeta eles, né? Quando não afeta, quando é para bater no Bolsonaro, bate no Bolsonaro, Xandão, bate mais no Bolsonaro, Xandão. Não, que o STF está decidindo que não pode ter armas, mesmo sem ter nada na Constituição que proíba armas. Não tem problema, bate no Bolsonaro, STF, bate no Bolsonaro mais. Né? Ou seja, quando chegou neles, o STF tomando decisão política, eles lembraram, olha, uma decisão política. Não pode, o STF não pode tomar decisão política. O Zema arrumou outra confusão na internet, mas dessa vez arrumou uma confusão com alguém mais inofensivo ou não, não sei, tá? Ele está discutindo com o Zé Dirceu sobre privatização, e eu acho isso lindo, tá? Porque vocês sabem, a minha opinião é exatamente essa, eu concordo com o Zema 100%, tem que privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo para ontem. Empresa, não tinha que ter nenhuma empresa estatal, não tem nenhuma justificativa para ter empresa estatal, qualquer que seja a empresa, né? A minha visão é maior do que essa. Eu acho que o SUS tinha que ser privatizado, a universidade pública, o MEC inteiro. Não deveria haver escola pública no Brasil. É um absurdo esse tipo de coisa. Isso é um atraso de vida. Cria uma ineficiência econômica enorme esse negócio de coisas públicas no Brasil. No final das contas, eu acho que a gente tinha que estar discutindo privatização da polícia, do corpo de bombeiro, do exército, isso que a gente tinha que estar discutindo, porque é mais complicado de privatizar mesmo. Mas o resto, empresa, pô, Banco do Brasil, Petrobras, e aí os argumentos do Zé Dirceu é aqueles argumentos retardados, né? E quem é que vai financiar o agronegócio? Ué, meu amigo, o próprio Banco do Brasil, qual que é o problema? Por que tem que ser estatal para financiar o agronegócio, né? Vamos entender essa conversa, essa discussão aqui entre o Zema e o Zé Dirceu, que ficou bacana essa